A rainha Elizabeth II completou no último dia 6 de fevereiro 70 anos de reinado, sendo a monarca com o maior período de reinado da história do Reino Unido, superando até mesmo a lendária rainha Vitória, que reinou por 63 anos. Elizabeth assumiu o trono em 1952, após o falecimento de seu pai, o rei George VI, e segue reinando desde então. Neste período de tempo, a rainha já conheceu 7 papas, 12 primeiros ministros do Reino Unido, 19 presidentes do Brasil e assistiu a quase 20 Olimpíadas. Elizabeth II não é rainha somente do Reino Unido, ela também é a chefe de estado de mais de 15 países, sendo eles o Canadá, a Austrália, a Nova Zelândia e diversas ilhas da Oceania e do Mar do Caribe, sendo uma delas a Jamaica. Sim, é exatamente isso. A rainha Elizabeth, além de ser rainha do Reino Unido, é também rainha da Jamaica. Isso ocorre devido ao desmembramento do Império Britânico no início do século XX, quando o antigo Império que nunca dorme dividiu-se em uma comunidade de 53 países, dos quais 15 países mantiveram o regime de governo monárquico, no qual reconhecem a coroa britânica como chefe de Estado. A rainha Elizabeth lutou na Segunda Guerra Mundial. Antes de se tornar rainha, a jovem Elizabeth serviu o exército britânico durante o período mais sombrio da história da humanidade. Elizabeth foi segunda-tenente e trabalhou como mecânica e motorista de caminhão, quando tinha apenas 18 anos. Elizabeth é a única mulher da família real a entrar nas Forças Armadas e é atualmente a única chefe de Estado viva que serviu oficialmente na Segunda Guerra Mundial. A rainha não atua somente como chefe de Estado de diversos países, ela também é a governadora suprema da Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana é uma denominação religiosa surgida no século XVI, quando o rei Henrique VIII rompeu os laços com a Igreja Católica Romana. Embora tenha surgido no contexto da Reforma Protestante, a Igreja Anglicana guarda muito mais semelhanças com a Igreja Católica do que com as igrejas protestantes, sendo a ala mais tradicionalista do anglicanismo chamada por vezes de anglo-católica. Os anglicanos tradicionais preservam costumes católicos, tais como a liturgia das missas, a hierarquia de padres, bispos e arcebispos, bem como o culto aos santos. As vertentes mais liberais do anglicanismo são mais próximas do protestantismo, admitindo a ordenação de mulheres no sacerdócio e rejeitando boa parte da tradição católica. O que todas as vertentes da Igreja Anglicana têm em comum são a liderança da rainha britânica e do arcebispo da Cantuária. As despesas da rainha são bem menores do que as de um presidente brasileiro. Toda a família real britânica junta, no exercício de suas atribuições, não chega a gastar metade do que um único presidente brasileiro costuma gastar. Em um levantamento feito em 2017, foi calculado que o governo de Michel Temer chegou a gastar naquele ano 624,7 milhões de reais, ao passo que as atividades da realeza britânica geraram a despesa de 58 milhões de libras esterlinas, o equivalente a 257 milhões de reais. Em 2014, outro levantamento apontou que o governo de Dilma Rousseff gerou naquele ano 390 milhões de reais em despesas, enquanto toda a família real britânica gerou 196 milhões. Já o atual governo de Jair Bolsonaro vem registrando recordes de gastos em cartão corporativo. Entretanto, não é possível calcular a dimensão exata do rombo aos cofres públicos, pois o presidente aumentou o sigilo de seus gastos pessoais, chegando até mesmo a impor um sigilo de 100 anos sobre os cartões de acessos de seus filhos ao Palácio do Planalto. Embora a realeza britânica aparente ser tão glamurosa e exageradamente rica, na realidade ela é bem econômica quando comparada à presidência da República no Brasil. A maior parte da renda da realeza não é proveniente de impostos pagos pelo povo, mas sim de aluguéis de muitas propriedades que a família real acumulou ao longo dos anos. A própria rainha é isenta de pagar impostos, entretanto faz questão de pagar o imposto de renda sobre seus aluguéis e ganhos de capital desde 1992. A rainha Elizabeth nasceu no mês de abril, um mês que costuma ser muito frio e chuvoso na Inglaterra, e por isso a rainha decidiu mudar a data da comemoração oficial de seu aniversário para o mês de junho, um mês mais quente e menos chuvoso, para poupar as tropas de soldados que tradicionalmente fazem uma passeata ao ar livre no dia de seu aniversário. Elizabeth sempre usa chapéus extravagantes e roupas com tons chamativos para que se destaque na multidão, e nenhuma pessoa fique com a sensação de que não conseguiu ver a rainha.
Em 1982, um homem invadiu o quarto da rainha no Palácio de Buckingham. O invasor conseguiu pular o muro e uma cerca de arame farpado nos arredores do palácio, depois subiu por um cano de esgoto e por fim conseguiu chegar ao quarto da monarca. Segundo relatórios da inteligência britânica, a rainha ficou por 10 minutos conversando com o invasor, perguntando sobre sua família e seus problemas mentais, até que lhe prometeu trazer um maço de cigarro, momento em que conseguiu acionar a segurança. A cerimônia de casamento de Elizabeth foi o primeiro grande evento da realeza após a Segunda Guerra Mundial, momento em que o Reino Unido passava por grandes dificuldades financeiras, se reconstruindo dos danos da guerra. A rainha não queria um evento luxuoso, pois se compadecia da situação do país. O casamento foi um exemplo de austeridade. A rainha comprou seu vestido com cupons de racionamento de roupas e insistiu que o evento não fosse televisionado e nem mesmo fotografado. Entretanto, acabou sendo convencida a permitir as filmagens, com a condição de que não fossem feitos closes em seu rosto. A Rainha Elizabeth é a chefe de estado mais viajada da história, tendo visitado mais de 110 países e feito 226 viagens internacionais. Elizabeth veio 2 vezes ao Brasil, viu o Pelé jogar no Maracanã e inaugurou o novo prédio do MASP, em São Paulo. A rainha recebeu como presente do governo brasileiro 2 onças e 2 preguiças que foram levadas para o zoológico de Londres. Se você conhece mais algum fato interessante sobre a Rainha Elizabeth, deixe aí embaixo nos comentários. Obrigado por assistir, se você gostou desse vídeo deixe o seu like para ajudar na divulgação do canal e inscreva-se para receber mais vídeos como este.